Paz do Senhor para todos. Amém. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo privilégio, uma bênção, né, quando Deus nos dá a oportunidade de levar a palavra, porque é maravilhoso falar da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem comigo 2 Coríntios 5, 17 a 20. No capítulo 5. Capítulo 5. 5, versículo 17 a 20. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém, os irmãos podem se sentar. Tem uma palavra assim que Deus colocou no meu coração essa semana, né? É a respeito dessa reconciliação. Para nós pensarmos assim, se nós estamos completamente reconciliados com Deus, totalmente reconciliados com Deus. Porque quando duas pessoas se reconciliam, existe relacionamento entre elas. Duas pessoas que estavam separadas, de repente elas se reconciliam. Há um relacionamento próximo, elas se falam, elas se ouvem. Então, Deus nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus. E Ele diz que nos confiou a palavra da reconciliação, para que a gente possa levar essa reconciliação para outros irmãos, para outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Abram comigo o Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade do Senhor é apenas para aqueles que temem ao Senhor, que temem a Deus. O que é temer a Deus? É se apartar do mal, é se afastar do mal, é ter receio de pecar contra Deus, de desagradar a Deus. Então, Deus quer ter esse relacionamento com o ser humano, de intimidade, uma comunhão mais profunda conosco. Porque muitas vezes a gente tem uma comunhão com Deus, mas é uma comunhão superficial, Muitas pessoas até acham que tem uma comunhão com Deus, mas às vezes é superficial. Porque dizem, Deus não fala comigo, e parece que falta alguma coisa, Então vamos ver o que é preciso para a gente ter uma comunhão como Deus quer que a gente tenha mesmo. Abra comigo João 9, 31. Vamos abrir vários textos da palavra. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Então aqui novamente o temor de Deus, Quem teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse Deus atende. Então a necessidade de temermos a Deus nessa hora. A única forma de nos aproximar de Deus hoje é com muito temor, porque Deus é santo. Temos que temer a Deus, temos que ter muito temor a Deus. Vamos agora ver lá em Gênesis, Gênesis 3, 8.
ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, o que eu queria salientar é a primeira parte ali, né? Como era o relacionamento deles com Deus, a proximidade que era. Que Deus andava no jardim pela viração do dia. Então, eles já eram acostumados com essa comunhão, porque não havia nada que barrasse, impedisse esse relacionamento entre Deus e o homem, né? Não havia pecado. Só que Deus, Ele quer restaurar essa comunhão através do sangue de Jesus. Ele quer restaurar esse relacionamento com Deus. Ele quer remover da nossa vida qualquer coisa que possa trazer barreira entre nós e Deus, né? Qualquer coisa que possa atrapalhar essa comunhão, porque Deus anseia por esse relacionamento conosco. Abram também Oséias 6:3. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que Deus tem colocado no meu coração, assim, que nós temos que ter um empenho em conhecer ao Senhor realmente. Conhecer o nosso Pai, né? Porque se eu deixar para conhecer Deus lá no céu, né, eu corro o risco de chegar lá e ouvir: eu não vos conheço. Porque se você não se empenhou em conhecer a Deus, você pode ouvir um dia do Senhor: eu não vos conheço. Então precisamos ter esse relacionamento hoje, começar agora, né? Um relacionamento que vai começar hoje e vai continuar na eternidade, mas começa hoje. Não podemos colocar em risco a nossa eternidade, né? Pensando que aceitamos a Jesus, está tudo bem, e vamos conhecer a Deus lá no céu. Não, Ele quer que nós nos empenhemos hoje em conhecer a Deus, em buscar esse relacionamento de intimidade com Deus, com muito temor de Deus, porque Ele quer falar conosco. Ele quer se comunicar com o ser humano, como um pai se comunica com seu filho. Ele quer falar conosco. E muitas vezes há coisas que atrapalham na nossa vida, né? que impedem ou diminuem essa comunhão com Deus. Gênesis 5, 23 e 24. Gênesis 5. Aqui nos fala sobre Enoque. Todos conhecem, né, a história de Enoque. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vocês veem que Enoque, ele nos remete ao arrebatamento. Porque Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Nós precisamos andar com Deus e Deus vai nos tomar para si. Mas eu preciso andar com Deus como Enoque andou com Deus. Não menos do que isso. Porque Deus, Ele quer nos tomar para si. Mas Ele vai tomar um povo separado, um povo que anda com Deus, um povo que realmente conhece a Deus, que ouve a Deus e que fala com Deus como um pai, como um filho fala com o pai. Então, Enoque é como um anúncio do arrebatamento, né? O que aconteceu com Enoque. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, será que nós estamos hoje realmente andando com Deus? Porque não basta nós termos assim horários marcados para orar, para buscar a Deus. Mas será que nós realmente andamos no nosso dia a dia com Deus, né? Enquanto estamos fazendo nossas tarefas, nosso trabalho, estamos indo para o trabalho, será que estamos andando com Deus? Porque não sabemos que horas vem o Senhor, né? Não é apenas acertarmos a nossa vida nos horários do dia e depois vivermos a nossa vida independentes.
para nós mesmos. Deus quer que a gente ande o dia todo com Ele. Andamos com Ele o dia todo, né? Vamos dormir em comunhão com Ele, acordamos em comunhão com Ele. Porque Ele, muitas vezes Deus nos surpreende, Ele fala conosco quando a gente menos espera. Né? Muitas vezes não é quando você está indo Ele, buscando, mas muitas vezes, quando você menos espera, Deus traz alguns algo na sua vida e fala com você. Isso é muito precioso, mas a gente precisa buscar essa intimidade maior agora, essa comunhão maior, porque essa comunhão, ela é necessária para o arrebatamento. Nós sabemos que vão ser muito poucos os que vão conseguir, porque poucos têm essa comunhão íntima com Deus, poucos temem a Deus, poucos andam a Deus como Enoque andou com Deus. Muito poucos mesmo. Muitos são religiosos, vão nas igrejas, assistem cultos, mas até que ponto conhecem a Deus, amam a Deus e andam com Deus, e anseiam por estar com Deus, e anseiam que devemos buscar. Vamos pensar assim, o que pode nos atrapalhar essa comunhão com Deus, trazer barreira nessa comunhão com Deus, para nós realmente ouvirmos o Senhor. A nossa independência, muitas vezes a gente acha que, no fundo a gente acha que a gente pode viver sozinho, que a gente tem condições de sobreviver, de continuar praticando a palavra de Deus sem muita comunhão com Ele. Altivez do nosso coração, arrogância, orgulho, falta de humildade, tudo isso são pecados que trazem barreira, entre nós e o Senhor. Quando Ele vê um coração altivo, orgulhoso, isso vai ser uma barreira para que haja uma comunhão plena entre você e Deus, uma comunhão plena, verdadeira, onde você pode ouvir a voz dele claramente, sem dúvidas, com clareza. O que mais? Falta de amor a Deus, aos irmãos. Qualquer pecado causa barreira entre nós e Deus. Então, quando nós chegamos a Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é acertar, é nos reconciliar de novo. Pecamos, preciso me arrepender de novo. Se eu errei, se eu falei algo que eu não devia para alguém, muitas vezes para quem está mais próximo, às vezes a gente fala alguma coisa que não queria ter falado, temos que nos arrepender, nos humilhar diante de Deus, pedir perdão. Então começa a se abrir esse caminho de novo, essa reconciliação, e você se aproxima de Deus, e Deus vai quebrando as barreiras. Você precisa passar tempo diante de Deus, passar tempo. O que mais pode afetar a nossa comunhão com Deus? Será que são só os pecados, as coisas erradas? Eu creio que não. Eu creio que muitas coisas boas da vida também podem atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Quando o nosso coração ele estiver apegado às nossas coisas boas, ao que nós temos, aos nossos bens, aquilo que gostamos de fazer, nosso coração ama essa vida e ama as coisas que nós temos. Isso é uma barreira entre você e Deus, porque Deus não vai concorrer com tudo isso. O que aconteceu com a mulher de Ló? Por que será que ela olhou para trás? Se a gente parar para pensar, será que foi por curiosidade? Ela queria saber o que estava acontecendo? Eu creio que não. Eu creio que o principal que ela olhou para trás é porque ela estava muito apegada às coisas que ficaram para trás. E ela não conseguiu deixar de olhar, porque havia uma ordem que não era para olhar para trás. Por que ela desobedeceu? Ela queria obedecer, mas ela desobedeceu por quê? Porque o coração dela estava apegado às coisas que ficam para trás, às coisas que seriam destruídas. Então, amados, o nosso coração, ele pode estar muitas vezes apegado a muitas coisas desta vida, nossos planos, o que a gente sonha em fazer, o que a gente sempre sonhou, como a mulher de Ló. E é um grande risco, porque na hora que nós não deveríamos olhar para trás, você corre o risco de olhar de novo, para o que você vai ter que abrir mão, porque a gente não vai levar nada lá para o céu, nada.
né? Nada das nossas coisas, nossos bens. Nós vamos ter que abrir mão de tudo, abrir mão dos nossos sonhos, do que a gente planejou aqui, né? Porque nós temos uma eternidade com Deus, isso aqui tudo vai passar, vai ficar para trás. E, como eu já falei antes, Deus, Ele não vai concorrer com essas coisas no seu coração. Ele não vai concorrer. Você é quem tem que desculpa, abrir mão no seu coração, com o seu livre-arbítrio. Deus espera que você, com o seu próprio livre-arbítrio, abra mão de tudo isso, de tantas coisas que ocupam o seu coração. Precisamos abrir mão e deixar para trás hoje, já, para que o nosso coração fique livre para Deus, livre. Deus nos quer com o coração livre para Deus, e não um coração sobrecarregado com os cuidados dessa vida, né? Com nossos muitos afazeres. Claro que nós temos muitos afazeres, mas o nosso coração não pode estar nisso. Nossa mente, nosso pensamento, né? Preocupado com essas coisas e com o que vamos fazer amanhã. Então, o nosso coração precisa estar livre, puro para Deus. Vamos abrir agora Tiago 4. Capítulo 4. Versículos 4 e 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Então, muitas vezes nós queremos esse relacionamento com Deus, mas também queremos a amizade do mundo e das coisas do mundo, né? A gente não quer muitas vezes decepcionar alguns amigos, parentes, né? A gente não quer entristecê-los e a gente continua cultivando muitas vezes uma amizade do mundo e o nosso coração está apegado a essas amizades e Deus não vai concorrer com isso também, né? O nosso coração precisa se libertar. Não quer dizer que nós vamos deixar de nos relacionar com as pessoas, mas a minha amizade tem que ser com o Senhor, com o reino, com os irmãos. Eu não posso mais buscar a amizade do mundo e buscar as coisas do mundo, continuar buscando as coisas do mundo e Deus também, e achar que eu vou ter essa comunhão com Deus, e achar que Deus vai falar comigo. Aqui diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então vejam que Deus, Ele anseia por ter essa comunhão mais ainda do que você, né? Ele anseia por ter esse relacionamento, essa proximidade. Ele quer falar com você, Ele quer ouvir o seu coração, Ele quer que você passe tempo com Ele, mas você precisa estar agora com o coração puro, sem misturas do mundo, né? Porque o nosso coração está misturado com muitas coisas, né? Por exemplo, tem aquele texto bem conhecido que diz, né, que os limpos de coração verão a Deus. Então, precisamos estar com o nosso coração puro diante de Deus. O que é algo puro? É algo que não está misturado, é puro, né? Por exemplo, pensar em um exemplo, um animal que tem uma pedigree, uma raça pura. Por que é pura? Porque não é misturada, né? O que é uma água pura? É uma água que não tem misturas. Qualquer mistura nessa água já não é mais pura. Então Deus quer em nós um coração separado, né? Precisamos muitas vezes abrir mão daquilo que está misturado no nosso coração, abrir mão, renunciar a essas coisas e pedir que Deus limpe nosso coração, porque só o sangue de Jesus é que pode limpar agora nosso coração e restaurar a comunhão que Deus anseia ter conosco. Porque nós estamos vivendo agora os últimos dias. E eu vou precisar dessa comunhão para subir no arrebatamento. Você vai precisar desse relacionamento com o Espírito Santo, essa comunhão com Deus. Você vai precisar andar com Deus. Não tem como andar com Deus com todas essas misturas no coração, né? Com
uma amizade do mundo, com preocupações e tantas coisas que ocupam nosso coração, além de pecados muitas vezes, né? A gente está sempre tentando acertar e peca e acerta, e Deus está esperando, Ele anseia, porque Ele quer um dia ver seu coração livre, Ele quer ver um dia seu coração desapegado, sem o risco de olhar para trás mais, livre, desapegado, para que você possa, enfim, chegar mesmo diante de Deus, na presença dEle, e ouvi-lo, e ouvir Ele falar com você. Vamos ver um texto aqui em Gálatas 4. (22 a 31). Gálatas 4, 22 a 31. Vou ler para vocês. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, sois filhos da promessa, como Isaque. Como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, o que eu vejo aqui, nós somos os filhos da promessa, né? Apenas os verdadeiros filhos é que vão subir naquele dia. Nós não somos escravos, nós somos livres. E olha o que diz ali, o que diz no 30, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então, nem todos vão chegar lá. Apenas os filhos verdadeiros, aqueles que conhecem seu pai, são filhos legítimos, verdadeiros. Muitos ainda estão vivendo como descendentes dessa escrava, sem essa comunhão verdadeira de filhos, sem essa liberdade de filhos que temos em Deus. Por exemplo, vocês já viram, claro, é possível, mas normalmente, os pais falam com seus filhos, Tem exceções, em relacionamentos que não há relacionamento, mas os pais fazem questão de falar com seus filhos. Muito raro um pai que não quer falar com seu filho, mora na mesma casa, mas não quer falar com seu filho. Agora, eu já vi muitos filhos que não querem dar ouvidos aos pais. Os pais querem falar com os filhos, mas muitos filhos não querem dar ouvidos. Por quê? Talvez porque não querem ouvir o que o pai está falando, Gostariam de ouvir outra coisa. Não isso que o pai quer dizer para o filho, ou porque não querem obedecer. Mais provável é porque gostariam de ouvir outra coisa. Muitas vezes os filhos de Deus, muitas vezes também agem assim. Deus quer, como pai, quer falar conosco. Por que muitas eu já ouvi muitas pessoas dizer: Deus não fala comigo, eu busco e Deus não fala comigo. Alguma coisa está errada. Se Deus é pai e essa pessoa é filha, por que Deus não fala com ela? Por quê? Talvez ela não está querendo ouvir o que Deus quer lhe falar. Porque nós queremos ouvir coisas boas, queremos ouvir muitas vezes outras coisas e não a verdade, aquilo que realmente vai abrir nossos olhos, abrir nosso coração, vai mostrar que estamos errados. Precisamos mudar agora. Então Deus, Ele quer restaurar
essa comunhão, né? Porque quando nós realmente ouvimos a Deus, o que acontece? Isso me compromete. Quando eu consigo realmente ouvir a Deus e discernir a voz de Deus, isso agora me compromete, porque agora eu vou ter que obedecer a isso. Deus não nos pede só coisas que nos agradam, coisas fáceis. Não, Deus ele nos mostra a verdade. Então, se você está disposto a ouvir a Deus, você vai ter que ouvir, se comprometer com Deus e obedecer a Deus. Obedecer ao que Deus tem para lhe falar, que Deus quer lhe falar, porque Deus quer falar com você. Isso é certo. Deus quer falar conosco, Ele quer falar com você. Se diz que o Espírito Santo anseia por esse relacionamento, Ele anseia por essa comunhão. Como Deus não iria querer falar com você? Então, sempre que alguém tem isso no coração, porque Deus não fala comigo, algo está errado. Talvez a pessoa ainda não está reconciliada totalmente com Deus. Ela pode achar que está reconciliada, mas tem áreas da sua vida que estão em barreira com Deus, que não permitem ela se chegar realmente, se derramar diante de Deus e ouvir a Deus com clareza. Nós também precisamos ter tempo para ouvir o Senhor, né? Porque às vezes, se você chegar com pressa, buscar o Senhor e sair, não, né? Você precisa ter às vezes muito tempo e ficar diante do Senhor, clamar a Deus e chorar diante do Senhor, né? E dizer, Senhor, fala comigo. Nós precisamos ouvir o Senhor hoje. Eu digo assim que não há como vencer nesse mundo sem ouvir o Senhor. Não há, porque quando Deus fala conosco, isso nos preenche, isso nos anima, isso nos conforta e isso nos fortalece. Isso nos faz vencedores. Quando nós ouvimos a Deus, Ele fala conosco, isso nos encaminha, isso nos leva a um caminho de vitória com Deus. Não há como nós vivermos sozinhos, sem ouvir o Senhor, como filhos que não têm pai, ou filhos que o pai não quer falar com ele. Não, Deus, Ele quer falar conosco. E para isso também nós precisamos remir, a palavra fala em remir o tempo, né? Também é um texto muito conhecido. Remir o tempo porque os dias são maus. O que é a palavra remir? Né? Jesus, o sangue de Jesus também nos remiu, nos resgatou. Nós precisamos resgatar o nosso tempo, porque talvez o nosso tempo hoje ele está tão comprometido com outras coisas e com as coisas do mundo que eu vou precisar remir esse tempo, resgatar ele de volta para Deus. Eu vou precisar fazer escolhas, né? E abrir mão de coisas que estão ocupando quase todo o meu tempo. Coisas que parecem importantes, parecem boas, lícitas, mas será que é o centro da vontade de Deus? Né? Será que é o centro da vontade de Deus? Tudo isso que ocupa o seu tempo hoje, quantas horas do dia, né, nós estamos ocupados, será que isso é o centro da vontade de Deus? Né? Nós vamos ter que agora remir o tempo, resgatar. Né? Eu entreguei o meu tempo para as preocupações, se eu entreguei o meu tempo para muitas coisas, eu comprometi todo o meu tempo, como eu vou ter agora essa comunhão com Deus? Não basta eu ter alguns horários do dia, se no restante do dia o meu coração está completamente ocupado e comprometido. Então não adianta você ter um horário com Deus como descargo de consciência. Não, eu tive o meu horário com Deus. Eu orei, eu jejuei, mas no restante do dia o seu coração está totalmente ocupado com outras coisas, preocupado e apegado a outras coisas, e você esquece de Deus nas outras horas do dia. Isso é muito perigoso. É muito perigoso quando saímos da nossa oração e saímos da presença do Senhor também. E vamos nos envolver com o mundo. E vamos, aí, quando chegar o horário da oração, eu vou buscar Deus de novo, daí eu vou me aproximar de novo. Deus quer agora o nosso coração livre dessas coisas, desapegado de tudo aquilo que pode comprometer a sua eternidade com Deus. Pode comprometer. Porque se Jesus, a trombeta tocar, né, e você está com o coração preso, né, angustiado, sobrecarregado, preso em tantas coisas, como você vai ouvir
o som, né, da trombeta. Como você vai ir no arrebatamento se você está preso a essa terra? Porque aquilo que nós estamos presos aqui nos prendem aqui, nos seguram aqui. Precisamos agora abrir mão, largar essas coisas. É claro que a gente continua com as nossas tarefas, nossos trabalhos, mas eu me refiro ao coração. Não quer dizer que eu preciso largar tudo, não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada, não é isso. Mas o meu coração agora não pode mais estar nisso. Meu coração precisa agora ser livre das coisas dessa vida. Porque senão como eu vou viver olhando para as coisas lá do céu, pensando nas coisas lá do céu, onde Cristo vive, se eu estou quase todo o meu dia preocupada com as coisas da vida da terra, e com os meus problemas, e com o que eu preciso fazer, e com as contas que eu preciso pagar, e tantas outras coisas mais, né? E amizades do mundo que eu preciso agradar, mais do que a Deus, muitas vezes. Porque se você quiser agradar a Deus, você vai desagradar muitas pessoas, vai desagradar, muitos relacionamentos vão ser quebrados, vão ser rompidos, você vai ter que fazer uma escolha, e se separar do resto, para Deus agora, separar o seu coração. Vamos abrir em Romanos 8, 19 a 21. Romanos 8, 19 a 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a própria criação aguarda, né, a revelação dos verdadeiros filhos de Deus. Mas quem são esses verdadeiros filhos? Naquele dia vai ser revelado. Naquele dia vai ficar claro. Porque nem todos os que estão hoje buscando a Deus são filhos. Nem todos abriram mão do seu coração. Nem todos são nova criatura, nasceram de novo. E são verdadeiros filhos, mas aqui diz que a própria criação, ela aguarda, ela tem uma ardente expectativa, né, de ser livre e de ver quem são os filhos, os verdadeiros filhos, aqueles que vão viver com Deus eternamente, nessa família com Deus. Eu creio que é aquela parábola das 10 virgens, né? As virgens prudentes, elas representam os verdadeiros filhos. Por quê? Porque elas ouviram a Deus. Elas ouviram, elas prestaram atenção ao que Deus está falando hoje. E elas se prepararam, obedeceram, se prepararam, foram prudentes, né? Buscaram o óleo, se encheram do óleo. Por quê? Porque são os filhos legítimos, os filhos que temem a Deus, que realmente ouvem a Deus, se obedecem, ouvem o que Deus está falando, porque Deus, Ele está falando hoje através do seu profeta, dos seus profetas, Ele está falando, Ele está bradando, se preparem, porque eu estou voltando. Então, os filhos vão ouvir o Pai, os verdadeiros filhos vão ouvir, vão ser prudentes, vão obedecer e vão se preparar de verdade. Eu vou abrir também aqui Salmo 14, versículo 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então Deus, Ele está olhando do céu, procurando se há quem entenda, quem busque, quem está tentando compreender o propósito de Deus hoje, para esses dias. Deus está procurando, o Espírito Santo anseia por pessoas que querem ter esse relacionamento. Verdadeiros filhos, querem se relacionar com Deus,
Então precisamos hoje conhecer a Deus, conhecer a Deus. E eu preciso conhecer a Deus na palavra, porque a palavra, Jesus, ele está vivo, presente na palavra. Eu preciso conhecer a Deus através da palavra, buscar a Deus na palavra. E quanto mais eu buscar a Deus na palavra, mais Deus vai falar comigo, porque a principal forma que Deus fala conosco é quando estamos em comunhão com a palavra. Porque quando estamos em comunhão com a palavra, estamos em comunhão com Jesus. Jesus é o verbo. Então, quando estamos nessa comunhão com a palavra, não apenas com uma leitura, não é apenas uma leitura, é uma comunhão, um verbo que se fez carne e ele está na palavra. Então precisamos conhecer esse Deus na palavra, porque se hoje eu não conhecer esse Deus, daqui a pouco pode acontecer que Deus vai dizer: não vos conheço, você nem quis me conhecer, você tinha tempo, podia me buscar, era possível buscar a Deus, conhecer, mas você não quis. E aí vão ficar de fora, Só vão entrar aqueles que conhecem a Deus, os outros vão ficar de fora. Só quem buscou, quem conheceu, quem se empenhou em buscar a Deus e abandonou as coisas do mundo, se separou do pecado, se separou das coisas do mundo. Vamos para o livro de Hebreus, Hebreus 9. Eu vou ler do 12 ao 14. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Eu vou ler o 15 também. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, o que eu queria salientar aqui é que Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, porque naquele tabernáculo terrestre, havia o lugar santo e havia o Santo dos Santos, mas estava separado, e só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Só que isso a maioria de vocês conhece já essa parte da palavra, só que esse santuário, ele é real lá no céu, real. Quando Jesus morreu, diz que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu se rasgou, não há mais essa separação. Você agora pode entrar na presença de Deus, entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, diante do trono de Deus. Ele conquistou esse acesso para nós agora. Mas você precisa ter muito, muito temor a Deus para entrar na presença do Senhor. Para entrar realmente no Santo dos Santos, precisamos ter muito temor, porque a intimidade do Senhor é apenas para os que o temem de todo o seu coração, os que rejeitam o pecado agora, e querem se separar, se santificar completamente agora. Então, essa separação foi abolida, o véu já se rasgou, e o Senhor, ele nos convida a nos aproximar agora, os verdadeiros filhos, a se achegar mais, a se aproximar mesmo do Senhor. Porque ouvir a Deus não é um privilégio de alguns poucos, não. Se Ele chamou você, Ele escolheu você, porque Ele quer falar com você. Você é um filho, Deus quer falar com você. Ele tem coisas particulares para falar com você na sua vida. Quer falar com você através da palavra,
Ele quer falar com você nos seus momentos de oração, Ele quer surpreender você, muitas vezes, e falar quando você menos espera. É maravilhoso. Eu digo assim que é maravilhoso quando Deus fala conosco. Não tem nada melhor nesse mundo do que quando Deus fala conosco. Mesmo que seja para nos repreender, para nos corrigir, para mostrar que estamos errados. Porque todo pai, ele corrige o filho. Mas é porque aí nós vemos o amor de Deus, o grande amor de Deus por nós. Como verdadeiros pais, e nós como verdadeiros filhos, que agora vamos fazer parte de uma família eterna com Deus. Então, tem muitas vozes hoje no mundo, então é a necessidade de nós ouvirmos a Deus, porque senão nós podemos nos deixar levar por outras vozes. Se eu não aprender a ouvir o Senhor e discernir o que vem do Senhor mesmo, é muito perigoso hoje. Temos na internet, são tantos vídeos, são tantas pregações, são tantas ideias. Precisamos agora ouvir o Senhor. E ouvir o profeta do Senhor, porque hoje nós estamos vivendo dias de Elias. E Deus está falando através do seu profeta. Precisamos distinguir a voz do Senhor entre tantas vozes. Mas se você não ouve o Senhor, como você vai distinguir a voz do Senhor? Se você ainda não consegue ouvir o Senhor, como você vai distinguir entre tantas vozes? A voz do Senhor. Então você está correndo o perigo de seguir outras vozes enganosas que parecem boas às vezes, mas podem tirar você do caminho, podem te levar para outros objetivos. E nós estamos hoje numa guerra, é uma guerra de sangue, é uma guerra onde nós agora não podemos mais falhar, porque Jesus já está voltando, o tempo acabou. Então agora é tão sério isso que nós não podemos mais errar. Não podemos mais falhar, porque o inimigo quer nos desviar, quer nos derrubar, e a batalha é na sua mente, a batalha é todo instante nos seus pensamentos. O inimigo, ele tenta você constantemente nos seus pensamentos, seja com pecados, seja com amizades do mundo, seja com decepções. Então você precisa agora vigiar os seus pensamentos, nos vigiar. Digo isso principalmente para mim mesma, precisamos vigiar os nossos pensamentos, vigiar o que pensamos das pessoas, vigiar o que falamos, porque aquilo que pensamos, daqui a pouco se transforma em palavra. É muito fácil que você acolhe um pensamento que veio das trevas, e você fica com aquele pensamento, daqui a pouco você pode falar para alguém, e aí você está colaborando com quem? Não é com Deus, com o inimigo de Deus, porque é isso que o inimigo quer, que você acolha aquilo que vem dele no seu pensamento, e depois de acolher, que isso se desenvolva em você, e você acaba passando para outras pessoas. Então precisamos hoje nos arrepender, buscar um arrependimento de tudo que já pensamos de errado, porque tudo começa no seu pensamento, tudo. O apego às coisas do mundo começa onde? No seu pensamento, porque o seu coração são os seus pensamentos também, sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, tudo começa ali, as suas preocupações começam com os seus pensamentos, os seus medos, as suas preocupações, os seus apegos, o pecado. Então os seus pensamentos, eles são constantemente atacados, constantemente, o inimigo ataca constantemente, nos rejeitar hoje tudo que vem das trevas, constantemente, que é uma guerra que não há sem tréguas, e se nós falharmos agora, pode ser fatal. Muitas pessoas estão brincando de igreja, vão nas igrejas, mas não temem o Senhor, não lutam contra o pecado, acolhem tudo que vem à mente. Muitos estão brincando de igreja, mas de Deus não se zomba, diz a palavra. É terrível brincar de servir ao Senhor, brincar de igreja, enquanto a nossa vida corre risco.
risco de se perder eternamente, enquanto tantos estão se perdendo, tantas pessoas estão se perdendo. Abre comigo Ageu 2:9. Fica quase no final do Antigo Testamento. Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que isso remete no Novo Testamento? Como era a vida dos discípulos da igreja primitiva? Como era o relacionamento deles com Deus? Será que eles ouviam a Deus? Nós hoje somos a continuação do Novo Testamento, nós somos a continuação dos Atos dos Apóstolos. É aquilo que continua acontecendo na igreja até hoje. Mas diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vai ser maior do que no início, do que o começo. Mas como foi esse começo? Será que eles ouviam a Deus, assim como os profetas ouviram a Deus, assim como Abraão ouvia a Deus, Moisés ouvia a Deus, Gideão, Josué, Noé ouviram a Deus? E na igreja primitiva, vamos ver aqui exemplos de como era o relacionamento deles com Deus. Vamos abrir em Atos. Atos 8. Eu vou ver vários exemplos aqui em Atos. Vamos ver. Atos 8, 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ele ouviu com clareza a ordem do Senhor. Os discípulos, eles não estavam sozinhos, a igreja não estava sozinha. Ela tinha um pai que falava e enviava anjos para falar com eles e direcionava, e eles não tinham dúvida do que Deus estava falando. Eles não tinham dúvida, eles tinham clareza, eles ouviam ordens claras, certas e obedeciam. Vamos ver mais exemplos. Atos 9, 4 a 6. Ali a conversão de Saulo. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus falando claramente com Paulo. O Saulo, depois o nome foi mudado para Paulo. Mas vejam como eles ouviam a Deus. Quantos exemplos temos aqui de como Deus falava abertamente, claramente, e dava ordens, e eles ouviam e obedeciam. Atos 9, 11 e 12. Outra ordem aqui muito clara e detalhada. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Eu falei também o 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então vejam aqui quantos exemplos de ordens muito claras que Deus dava. E será que nós estamos ouvindo as ordens do Senhor hoje? O que Deus está falando hoje conosco? Ele está falando através do profeta, através da palavra. Ele quer falar no nosso coração. Ele quer falar com clareza. Ele não quer que tenhamos sempre dúvidas,
Será que eu ouvi o Senhor? Será que eu devo fazer isso mesmo? Então, não há como nós cumprirmos o propósito de Deus hoje, né? E a glória da segunda casa ser maior do que a primeira, sem nem ao menos ouvirmos a Deus como os primeiros discípulos ouviam. Não, Deus quer hoje que a glória seja maior, Ele quer uma comunhão maior ainda do que já foi no início. Então, a esperança de termos uma comunhão maior do que foi no começo, maior ainda, né? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E vejam ainda o que diz no versículo 16, Atos 9, 16. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, por que muitas vezes não ouvimos a Deus, né? Porque é isso que Deus quer fazer, Ele quer mostrar para você agora o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Será que Deus já falou isso com você? O quanto importa hoje você sofrer pelo nome de Jesus. É isso que Deus está falando. É isso que Deus quer falar conosco. A nossa comunhão hoje não pode ser tão inferior ao que foi lá no começo. Não pode mais. Por quê? Porque agora o avivamento precisa acontecer. Deus quer trazer o avivamento precisa acontecer. Se nós não nos consagrarmos mais agora, buscarmos a Deus, clamar mais, buscar por essa comunhão íntima com Deus agora. E vamos deixar de lado esse relacionamento apenas superficial, né, que apenas acalma a nossa consciência de que estamos tendo comunhão com Deus. Estamos orando, temos nossos horários, jejuamos, oramos. Não, mas será que estamos ouvindo o Senhor, que Deus quer falar hoje? Que senão o avivamento não vai acontecer. E as pessoas estão se perdendo, muitos estão morrendo, e daqui a pouco vai ser muito tarde, mais pessoas vão perecer. Então Deus quer trazer esse grande avivamento. Deus quer trazer esse avivamento. Nós vemos lá no Quênia hoje um grande avivamento, vemos nos vídeos, internet, mas Deus tem um avivamento para a nossa vida, só que esse avivamento ele tem que começar na nossa comunhão com Deus. Essa comunhão precisa primeiro ser avivada, precisa ter vida, né? Porque nós somos uma família, temos um pai que nos cuida, que quer nos direcionar hoje como direcionava os primeiros apóstolos. Eles não faziam o que eles achavam, o que eles queriam, eles não viviam como eles achavam, não, eles ouviam e obedeciam. Deus quer trazer isso para os nossos dias, essa realidade, esse avivamento. Não adianta eu esperar que venha um grande avivamento, um grande mover, se eu não tiver um avivamento na minha vida pessoal com Deus. Como eu vou participar de um avivamento se eu não conheço realmente o Senhor? Esse avivamento tem que começar na minha vida, na minha comunhão, no meu coração. Amém? Então era isso que Deus colocou no meu coração essa semana. Assim, eu orei, o Senhor trouxe, o Espírito Santo trouxe essa palavra. Comunhão com Deus. O Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração. E eu tenho certeza que Deus, Ele quer aumentar a nossa comunhão com Deus. Ele quer aprofundar a nossa comunhão com Deus. Para que esse avivamento comece na nossa vida agora. Comece na nossa vida, só que é urgente. É urgente por quê? Porque o tempo acabou e é urgente. É urgente que nós sejamos avivados, porque às vezes a gente acha que a gente já conhece tanto o Senhor, a gente sente tanto da presença do Senhor e já é tão bom, tão maravilhoso, que a gente não percebe que Deus tem muito mais, né? Algo tem que acontecer, Deus tem muito mais para que a glória da segunda casa venha a ser maior do que a primeira. Porque nós hoje, a igreja hoje, ela está aquém, ela está inferior, né, nessa comunhão do que os primeiros discípulos. Deus não quer isso, esse quadro precisa mudar, né? A nossa vida precisa mudar. Precisamos agora
nos consagrar mais. Estamos nos consagrando? Amém, mas tem que ser mais agora. Não vamos nos contentar com o pouco que já conhecemos do Senhor, com o pouco que temos recebido, que talvez achamos que é muito. Né? Podemos achar que é muito já o que temos de Deus, mas pode ser quase nada às vezes. Alguém pode achar que conhece muito a Deus, tem muita comunhão, busca muito, mas como Deus está vendo isso? Né? Como Deus está vendo esse relacionamento? Será que Ele conhece você? Você conhece Ele? Você anda diariamente com Ele, todo dia com Ele? Bem, vamos, convido os irmãos a se levantar, vamos fazer uma oração. Senhor, entregamos esse momento nas tuas